Oi pessoal, já vamos direto ao que importa. Eu vou colocar esses pãezinhos de manteiga de ervas para assar. E hoje eu quero preparar uma receita típica holandesa, se chama appelflappen. Eu comprei essa caixinha de massa folhada, elas já vêm as folhas individuais e nelas vêm separadinhas com uma espécie de papel manteiga, né, para elas não grudarem. É uma receita muito prática, principalmente porque a massa você já compra pronta. Eu coloquei aqui minhas maçãs de molho para lavar. Independente de onde eu moro, eu sempre gosto de colocar uma tampinha de água sanitária para alguns litros de água, esfregar e enxaguar. Aqui eu começo a descascar com um descascador de batata mesmo. E enquanto eu descasco, eu vou tentar introduzir para vocês um pequeno resumo do que é o dia de Sinterklaas aqui. O Sinterklaas, ele lembra um Papai Noel, porém ele não é um Papai Noel e eu diria que aqui na Holanda ele é tão importante quanto o Papai Noel ou talvez até mais importante e esperado do que o Papai Noel. O dia de Sinterklaas, ele é comemorado aqui na Holanda e no país vizinho, ao sul, da Bélgica. Aqui é no dia 5, se eu não me engano, na Bélgica é comemorado no dia 6. É uma festa tradicional infantil, tem vários eventos nas escolas, nas ruas, né? Patrocinado pela prefeitura ou por lojas locais, enfim, é um dia de muita festa. Essa história ela é inspirada no bispo São Nicolau. Ele tem um manto vermelho, porém o chapéu dele é diferente daquele gorrinho do Papai Noel. Ele tem um cajado com a ponta em espiral, né, um cajado dourado. E ele tem os seus ajudantes, que aqui na Holanda ultimamente tem tido um pouco de polêmica, porque associam com a época de escravidão e outros dizem que esse Zwarte Pieter, que seria Pedro Negro, mais ou menos essa tradução, seria associado a ele descer pela chaminé e por isso está sujo de fuligem. Enfim, tem uma polêmica, mas isso ainda é uma tradição que ele tem os Peters que ajudam ele a entregar os presentes e doces. Nessa época, todas as crianças, elas colocam sapatinhos, as cartinhas, na frente da lareira. E também colocam cenoura, que a intenção é presentear os cavalos que eles vêm à noite para trazer os presentes. Na tradição, o Sinterklaas chega na Holanda em novembro, porém a data é comemorada dia 5 de dezembro. Ele chega de navio e desfila pelas cidades com o seu cavalo branco e no dia 5 ele distribui os presentes. Enfim, é uma data muito festiva, é televisionado, é uma data muito importante, muito tradicional aqui na Holanda. Mesmo depois de adulto, algumas pessoas ainda assim comemoram, comem algum chocolatinho. E os presentes dessa época são presentes, não é um presente específico caro, são uma sacola com vários presentinhos mais baratos, jogos, brinquedos, coisas para colorir, docinhos, balas, chocolates, sabe? É mais por ter vários presentinhos e não uma coisa específica muito cara, entendeu? Então é mais pela comemoração da data. Eu não sei explicar direito para vocês, mas talvez pesquisando um pouco mais a fundo vocês entendam. Continuando aqui a receita, se você não tiver aquela ferramenta que tira o miolo da maçã, você pode usar a faca e cortar assim, em formato de V, para tirar aquele miolinho. Eu vou tirar aqui o excesso de casca e depois eu vou cortar tudo pequenininho. Vá cortando tudo pequenininho e reserve, porque esse será o recheio da nossa receita. Agora eu coloco 1/4 de xícara de uva passas, mas isso é bem a gosto.
Coloco cerca de 30 gramas de açúcar mascavo ou açúcar demerara. Se colocar 28 gramas ou 32, não tem muita importância. Coloco cerca de uma colherzinha de café, aquela menorzinha, de canela em pó. E o recheio é basicamente isso: maçã, canela e uva passas, caso você goste. Mas esse é o recheio da receita, então eu quero fazer igualzinho a receita. E como aqui em casa nós dois amamos uva passas, então com certeza terá. Numa assadeira grande, eu forrei o papel manteiga, papel vegetal, e vou começar a distribuir as massas. Depois eu vou recheá-las e vou mostrando para vocês. Me desculpem pelo ângulo da câmera, que não tá pegando tudo, eu só vi depois de gravar, mas vou explicando aqui. O recheio você tem que colocar numa metade dessa folha quadradinha de massa. Imagine um desenho diagonal, você só coloca em uma diagonal, na outra você deixa livre de recheio. Confesso que aqui eu tava até colocando muito recheio, depois eu tive que vir e retirar pelo menos metade disso, gente, porque não tava fechando. A maçã é um recheio um pouco grande e duro, não é igual carne moída, igual queijo, igual frango desfiado. Então eu tive que tirar bastante desse recheio para conseguir fechar a massa. Para fechar essa massa, você tem que vir com o pincel molhando com água mesmo, nas laterais, e depois encosta uma na outra e está fechado, você só pressiona com o dedo. Não é como o nosso pastel do Brasil que você fecha com um garfinho. A ideia dela é fechar só levemente com o dedo, porque depois ele fica aquele desenho realmente de massa folhada, mostrando todas as camadas quando ele assa. Depois de fechada a massa, você vai empanar ela nesse pratinho que tá com açúcar. Pode ser açúcar cristal, que é o que geralmente o pessoal usa aqui para essa receita, ou açúcar refinado, mas eu acredito que seja mais no cristal, porque depois fica os grãos com a massa já assada. Assim ficaram as massas com o açúcar já empanado, e agora eu vou retirar do forno aquele snack que eu tinha preparado de pãozinho de manteiga de ervas, e assim ficou os apple flaps depois de assado. O açúcar fica meio que douradinho, meio que forma uma crostinha deliciosa, que fica meio crocante essa crosta, mas por dentro fica tudo maciozinho, inclusive a maçã. A maçã fica muito macia. Gente, o aroma disso é maravilhoso quando você abre ele. Nossa, e por dentro fica muito molhadinho, porque a própria maçã junto com o açúcar liberam água. Então fica bem molhadinho e macio. A maçã fica praticamente cozida, né? Uma delícia esse prato, super recomendo. Dia seguinte eu vim aqui retirar uma encomenda no supermercado de um site da internet. Olha esse armário com todas essas portinhas e tem um computador central que você digita o seu código e retira o seu pacote. Eu acho incrível isso aqui. Depois de digitar ou escanear o seu código, a portinha que está o seu produto vai abrir, é só retirar.
Nesse dia eu tinha comprado nesse site aqui, não é propaganda, eu apenas precisava de uma calça flare comum, preta, básica para caminhar ou para ir para academia mesmo. E eu estou amando essa marca. Já na noite de Sinterklaas, dia 5 de dezembro de 2025, eu fui preparar um jantar comum aqui de casa. Coloquei essa travessa de legumes e coloquei peito de frango também para assar. Aqui também é muito popular você dar uma letra S de Sinterklaas enorme de chocolate para a pessoa ou a letra da inicial do nome dela, igual eu dei uma letra M para o meu esposo. Pode ser chocolate branco, chocolate ao leite, amargo, não importa, mas você tem que dar uma letra bem grandona de chocolate. Claro que acompanhado de outros presentinhos, outros bombonzinhos. E sempre com um embrulho bem caprichado com a estampa da temática da data de Sinterklaas. Depois do jantar, nós fomos comemorar comendo os nossos chocolatinhos. E olha que fofura, os chocolates com a temática de Sinterklaas, gente, é muito lindo. Assim ficou a nossa mesinha de guloseimas, uma delícia. Chega essa época, as chocolaterias locais, elas fabricam todo tipo de bombonzinho, tudo na temática de Sinterklaas. Por exemplo, além do próprio Sinterklaas, tem o cavalinho dele com a cenoura na boca, tem o Zwarte Pieten, tem o seu chapéu e o seu cajado. E esse docinho aqui se chama Schaim. Eu não sei pronunciar direito, tá, gente? Mas eles são meio borrachudinho, eu não sei explicar. Olha, esse aqui são as klompjes holandesas, aquele tamanquinho de madeira, com a cartinha ou a cenoura dentro. E tem várias figuras simbólicas do dia de Sinterklaas. O chapéu dele, o saco de presentes, aqui o chapéu, tem carrinho, tem o próprio Sinterklaas, a carinha dele. Tem o barco também, que ele chega vindo da Espanha. Tem todos os símbolos da data de Sinterklaas. Nesse outro prato temos isso aqui, gente. Kruidnoot. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas ele é um biscoitinho. A tradução é de ervas, mas de especiarias. Ele tem um saborzinho de canela e de outras coisas. É uma delícia. Originalmente ele é marronzinho, mas esse aqui é coberto de chocolate branco. Originalmente é assim, só o biscoitinho marronzinho mesmo, mas o meu é coberto de chocolate branco, tem o chocolate ao leite, tem muita variedade. E esse Kruidnoot também é conhecido como speculoos ou speculaas.
Rascapotje, oj vad det med skootje, oj vad det med lasje, laukje Sinterklaasje.